Olá, como é que vocês estão? Então, a nossa intenção hoje é trabalhar com seleção de textos. Então, quando a gente quer formatar uma letra, quer mudar a cor de uma letra, a gente quer, por exemplo, mudar o tamanho, a gente precisa primeiro selecionar o texto. Então, a minha intenção agora é mostrar para vocês várias formas de você selecionar o texto. Então, essas dicas são valiosas, inclusive, para facilitar a vida de vocês, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira selecionar alguma parte aqui do meu texto para formatar. Então, o que eu faço? Eu coloco o meu mouse aqui, ó, antes, né, no começo aqui da frase onde eu quero formatar. O mouse assume esse formato aqui de um tipo, parece um i, né? Parece um pauzinho ali, um izinho. Você clica com o botão esquerdo, segura e vai arrastando, né? Então, na medida que você vai arrastando para o lado e para baixo, ele vai selecionando a parte do texto. Então, perceba que eu não estou soltando, eu estou segurando, né? Enquanto eu não soltar o mouse, o botão esquerdo do mouse, ele não vai parar de selecionar. Então, vamos supor que eu selecionei esse pedaço aqui, ó. Pronto. Essa é a seleção mais básica que existe, né? Se eu quiser tirar a seleção, só dá um clique em qualquer lugar que ele tira a seleção. Então, repetindo, coloco o mouse antes, né, da frase, clico e vou arrastando. E aí, por exemplo, né, eu quero pegar essa frase aqui e quero sublinhar. Então, eu venho aqui em cima, nessa área aqui onde tem fonte, e clico aqui no sublinhado. Ó. Pronto. Ele foi lá e fez o sublinhado naquele pedacinho. Agora, se você quiser selecionar uma palavra, né, qualquer, tem um jeito mais fácil. Então, por exemplo, eu quero selecionar esta palavra aqui, ó, aparência. Então, eu clico aqui duas vezes na palavrinha e aí ele selecionou aquela palavra. Ó, qualquer palavra que eu clicar duas vezes, ele tira a seleção anterior e aí ele coloca a seleção onde eu cliquei duas vezes. Então, por exemplo, selecionei aqui rosto, agora eu vou colocar aqui um negrito, ó. Então ele pôs um negrito naquela palavrinha, cliquei fora, ele tá com aquele negrito naquela palavra. Então eu vou fazer outra palavra aqui, ó. Clico duas vezes, colocar, por exemplo, aqui no i aqui de itálico, ó. Aí ele colocou itálico. Então se eu quiser outra palavra, clico duas vezes e clico ali na formatação. Mas Samuel, eu não tenho um jeito de selecionar várias ao mesmo tempo e fazer a formatação de várias? Tem. Aí você faz o seguinte: clique duas vezes em uma palavra, segura a tecla Ctrl e aí você vai clicando duas vezes nas outras, olha lá. Ó. Então ele vai selecionando várias palavras ao mesmo tempo. Aí depois que você terminar, você pode soltar o Ctrl e aí, por exemplo, eu vou colocar aqui nesse azinho, colocar uma corzinha, ó. Prontinho, ó, tá vendo? Então todas aquelas palavrinhas ele fez a seleção daquele texto, né? Então ele fez a formatação de várias palavras ao mesmo tempo. Outra forma de selecionar também, uma outra dica, é você clicando três vezes numa palavra. Olha o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho aqui ó, essa área, você clicar três vezes em uma palavra qualquer. Um, dois, três. Aí ele seleciona o parágrafo, né, inteiro. Então, ó, vou fazer, por exemplo, se eu clicar três vezes aqui embaixo, ó, em qualquer palavra, um, dois, três, aí ele marca, ele seleciona o parágrafo, né? E aí eu posso fazer algumas modificações deste parágrafo, né? Então vou fazer aqui vou mudar aqui o tipo da letra, ó lá, e aqui do lado eu posso mexer no tamanho, ó, tá vendo? Então mexi no parágrafo inteiro. Então, conforme a gente viu, clica duas vezes na palavra, seleciona uma palavra. Clica três vezes na palavra, seleciona o parágrafo. Agora, eu também posso, se eu desejar, vamos supor, eu quero selecionar uma linha inteira, né? Então aqui no cantinho esquerdo, ó, nessa área aqui, se eu clicar uma vez, ele seleciona uma linha inteira, né? E aí ele faz a formatação naquela linha. Então, por exemplo, aqui, ó, vou clicar nesse A aqui e vou deixar toda essa linha em maiúscula. Olha que chique, ó. Deixou toda aquela linha em maiúscula. Se eu clicar duas vezes aqui, ó, nessa área da esquerda aqui, ó, um, dois, ele seleciona o parágrafo. Aí eu posso fazer a aplicação, por exemplo, vou fazer o A aqui de novo, vou colocar agora toda essa parte em maiúscula, tá vendo? Então, duas vezes no canto aqui, ó, nessa margem esquerda, uma vez é uma linha, duas vezes é um parágrafo. Agora, se eu pôr o mouse aqui e clicar três vezes, aí ele seleciona o texto inteiro, tá vendo?
Então ele faz a seleção do texto como um todo, e aí você pode fazer qualquer tipo de formatação aí com o texto inteiro, como por exemplo a fonte, o tamanho do texto, né? E também aqui a cor do texto. Prontinho. Então dessa forma, essas são as dicas que eu dou aí para vocês relacionados à seleção de textos, combinando com algumas formatações. Valeu, até a próxima.